Eu nunca imaginei que um simples jantar em família fosse virar o estopim da maior virada da minha vida. Naquela noite, diante de meus pais, da minha irmã mimada e do noivo dela, eu descobri até onde a crueldade de quem a gente ama pode chegar. Bastou um pequeno acidente, uma gota de comida caída na roupa errada, para eles mostrarem quem realmente eram, e para eu perceber que, se eu não tomasse uma atitude, eles me destruiriam por completo. O que aconteceu naquela mesa mudou tudo. Mudou meu destino, meu futuro e a forma como eu enxergo a palavra família. E se você acha que já viu histórias de injustiça antes, espere até descobrir o que fizeram comigo, e como eles pagaram por cada uma das humilhações. Prepare-se. Essa história não é comum. E eu garanto, você não vai conseguir parar até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Larissa Monteiro, tenho 27 anos, e por muito tempo acreditei que suportar humilhações era o preço que eu precisava pagar para continuar tendo uma família. Eu cresci ouvindo que eu era dramática, sensível demais, ingrata. Enquanto isso, minha irmã mais nova, Carolina, era tratada como um presente divino. Tudo nela era exaltado, os cabelos, o sorriso, as escolhas, até os erros. Principalmente os erros. Carolina podia destruir o carro da família, faltar ao trabalho, responder meus pais de maneira grosseira, nada disso importava. Para eles, ela era perfeita. Eu, não. Eu era só a filha que dava trabalho por existir. Quando adulta, saí cedo de casa para trabalhar e tentar pagar meus próprios estudos. Mas, mesmo longe, continuava servindo como o abraço emocional que ninguém mais queria oferecer. Era eu quem resolvia as crises da minha mãe, as dívidas do meu pai, as explosões de ciúmes de Carolina, e até organizava as surpresas de aniversário do noivo dela, Henrique, um homem arrogante, com sorriso ensaiado e aquele tipo de charme que só convence quem não o conhece de verdade. Eu, desde o começo, não confiava nele. Meu instinto gritava, mas ninguém me ouvia. A história que vou te contar começou a ruir numa noite em que eu só queria participar de um jantar de família. Carolina estava radiante com o noivado recém-anunciado, e meus pais decidiram celebrar em um restaurante elegante no centro de Belo Horizonte, um daqueles com taças finas, guardanapos dobrados como origamis e garçons que falam baixo. Eu fui convidada por obrigação, e eles nunca admitiriam isso, mas eu sabia. Lembro-me perfeitamente do momento em que tudo começou a desmoronar. Eu estava nervosa, com as mãos suando, porque sempre que eu ficava perto da minha família, a sensação era de que eu estava sendo avaliada, julgada, medida. A mesa inteira conversava animadamente sobre os planos grandiosos de Carolina para o casamento. Quando o prato de Henrique chegou, eu tentei puxá-lo para o lado para abrir espaço para o meu. Foi um movimento simples, rápido e desastroso. A borda da travessa escorregou da minha mão, e um pouco do molho respingou na camisa dele. No segundo seguinte, o tempo parou. Henrique levantou bruscamente, segurou meu cabelo na altura da nuca e puxou minha cabeça para trás com força. Uma dor aguda invadiu meu couro cabeludo. Meu corpo congelou. Eu não consegui nem respirar. O restaurante inteiro silenciou, e eu jamais esquecerei a frase que ecoou na mesa: "Bom garoto, Henrique." É isso aí. Assim ela aprende. Era a voz do meu pai. Meu pai. Minha mãe apenas balançou a cabeça, concordando. Carolina, com o olhar afiado de quem sabe que pode tudo, completou: "Vê se presta mais atenção a partir de hoje, garota." Garota. Eu. A filha mais velha. A que sempre cuidou de todos. A que nunca foi defendida. Ali, com o cabelo preso entre os dedos do noivo da minha irmã, o silêncio humilhante dos meus pais e o olhar vitorioso de Carolina, eu percebi duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que ninguém naquela mesa me via como parte da família. A segunda é que aquele momento não terminaria ali. Só que eles não sabiam. Eles não imaginavam que aquela agressão pública, cruel, autorizada, seria o estalo que faltava para algo dentro de mim acordar. E quando eu acordei, tudo começou a mudar. Tudo.
E cada um deles, meu pai, minha mãe, Carolina e Henrique, pagaria, um por um, pelo que fizeram comigo naquela noite. Mas antes de te contar como isso aconteceu, preciso te explicar quem eu era antes de tudo desabar. Só assim você vai entender a força da queda, e a força da minha ascensão. Quando Henrique finalmente soltou meu cabelo naquela noite, senti um fio invisível se romper dentro de mim. Não era só a dor física, que embora ela tivesse queimado até atrás dos meus olhos, era a certeza de que eu não tinha mais onde me apoiar. Porque nada, absolutamente nada, naquele restaurante, mudou depois da agressão. Meus pais continuaram conversando como se eu fosse um incômodo, um detalhe fora do lugar. Carolina ria e mexia no celular, mostrando fotos do vestido de noiva enquanto eu tentava ajeitar minha respiração. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém estendeu a mão. Ninguém se importou. E quanto mais aquele silêncio se estendia, mais eu percebia que eu sempre havia sido tratada assim. A diferença é que naquela noite foi evidente o suficiente para que até um estranho tivesse percebido. Mas meus pais? Eles agiram como se fosse normal. Como se eu merecesse. Eu pedi licença, levantei-me da mesa e fui até o banheiro do restaurante. Tranquei a porta. O espelho refletiu uma versão de mim mesma que eu não reconheci, os olhos marejados, os cabelos bagunçados, uma marca vermelha visível onde Henrique havia segurado. Meu peito subia e descia em espasmos, como se eu estivesse tentando me manter viva num ambiente sem ar. Ali, naquele banheiro iluminado demais, eu me dei conta de que estava sozinha. Não sozinha no mundo, mas sozinha na minha própria família. E por mais doloroso que fosse admitir isso, também era libertador. Respirei fundo, enxuguei o rosto e saí. Quando voltei à mesa, ninguém demonstrou constrangimento. Henrique sequer olhou na minha cara. Carolina, com aquele tom de falsa delicadeza, disse: "Que drama. Foi só um puxãozinho." Um puxãozinho. Como se marcar o corpo de alguém fosse brincadeira. Como se humilhar uma pessoa fosse detalhe. Acontece, meu pai completou. Se você tivesse mais cuidado. Se eu tivesse mais cuidado. Era sempre sobre o que eu fazia de errado, nunca sobre o que faziam comigo. Terminei a noite em silêncio. Eu não queria causar mais barulho para eles terem mais munição. Assim que todos terminaram a sobremesa, levantei-me da mesa. Meu pai me olhou como se eu estivesse atrapalhando a celebração. "Nem espere carona", ele disse, casualmente. Henrique sujou a camisa, vamos passar na casa dele. Eu apenas balancei a cabeça. Eu sabia que nenhum deles se importaria com o fato de estar tarde, de não haver ônibus direto para meu bairro ou de eu ter de caminhar sozinha à noite. A promessa de família só valia para Carolina. Saí do restaurante e senti o vento frio bater no rosto. E naquele instante, algo diferente aconteceu. Em vez de chorar, eu senti raiva. Não uma raiva destrutiva, mas uma raiva lúcida, a raiva de quem finalmente entende que passou a vida inteira sendo usada como tapete. Peguei meu celular, procurei rapidamente um aplicativo de transporte e fui para casa. Passei a viagem inteira olhando pela janela, repassando cada palavra, cada olhar, cada gesto. Foi ali, no banco traseiro daquele carro, que a minha decisão começou a nascer. Quando cheguei ao meu pequeno apartamento, tirei os sapatos e fui direto para o espelho do quarto. A marca no meu pescoço estava mais escura. Eu passei a ponta dos dedos por ela e senti o estômago revirar. Não por dor, por indignação. Eu me sentei na cama e comecei a revisitar memórias da minha infância. As festas de aniversário onde Carolina ganhava a melhor parte do bolo. Os presentes de Natal que sempre chegavam primeiro para ela. As comparações, os olhares de desdém quando eu falava dos meus sonhos. As vezes em que eu estudava até tarde para ganhar uma bolsa e meus pais mal levantavam os olhos para me parabenizar. Enquanto isso, quando Carolina conseguia manter um emprego por 3 meses consecutivos, eles faziam churrasco. Eu sempre soube que a balança era desigual, mas naquela noite percebi que a balança estava quebrada desde o início. Fechei os olhos e inspirei fundo. Pela primeira vez, eu não me senti fraca. Pelo contrário. Senti uma força que eu nunca permiti que existisse.
E com essa força veio um pensamento inesperado e perigoso: eu não preciso mais deles. A ideia me assustou e confortou ao mesmo tempo. Mas antes de cortar meus laços, antes de virar definitivamente a página, eu precisava entender até onde eles estavam dispostos a ir. Então decidi fazer o que nunca fiz na vida: observar de longe, sem interferir, sem tentar agradar, sem pedir afeto. Eu queria ver o que aconteceria sem eu servir como amortecedor. Nos dias seguintes, comecei a perceber que aquele jantar não tinha sido um episódio isolado. Era apenas a ponta de algo muito maior, e muito mais cruel. E quanto mais eu observava, mais meu mundo se transformava, e mais o deles começava, lentamente, a ruir. Nos dias que se seguiram ao jantar, algo curioso começou a acontecer: o silêncio da minha família não veio acompanhado das mensagens habituais de cobrança. Normalmente, minha mãe me telefonava pedindo que eu passasse na casa dela para ajudar em alguma coisa, o que sempre significava limpar, organizar ou resolver problemas que Carolina não queria resolver. Mas, dessa vez, nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma reação ao fato de eu ter saído do restaurante sozinha. Era como se eu tivesse deixado de existir, e, pela primeira vez, isso não doía. Era libertador. Passei aqueles dias vivendo minha rotina com uma leveza estranha. Fui ao trabalho sem sentir o peso constante de precisar provar algo para alguém. Voltei para casa e cozinhei minha própria comida sem ouvir críticas sobre meu jeito simples de viver. Até consegui dormir melhor, até que, no quarto dia, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. O nome dela na tela fez meu estômago se contrair. Atendi com a voz firme, disposta a não cair nas manipulações de sempre. Oi, mãe. Precisamos conversar, que ela disse sem rodeios. Aqui em casa. Hoje. Nenhum tudo bem, nenhum como você está. Apenas uma ordem. E foi ali que percebi que nada tinha mudado, pelo menos da parte deles. Eu poderia ter recusado, mas algo em mim queria ver até onde aquele teatro iria. Então fui. Quando cheguei à casa dos meus pais, Carolina estava sentada no sofá com uma expressão de falsa superioridade. Henrique também estava lá, com o braço por cima do encosto, como se fosse dono do ambiente, e, ao ver meu rosto, soltou um sorrisinho torto que me deu vontade de vomitar. Meu pai estava de pé, braços cruzados, como um juiz prestes a dar um veredito. Sente-se, minha mãe ordenou. Eu sentei, não por submissão, mas porque queria ver o que aconteceria depois. Você exagerou no outro dia, meu pai começou. Foi só um puxão. Está fazendo uma tempestade por nada. Minha garganta secou. Então era aquilo. Uma reunião para dizer que eu estava errada por ter sido agredida. Você sujou minha camisa inteira, e Henrique disse, com a maior cara de pau do mundo. Foi ridículo. Qualquer um teria feito o mesmo. Você achou que eu ia deixar você desrespeitar meu noivo e ficar por isso mesmo? Carolina completou, cruzando as pernas com arrogância. Você sempre faz as coisas errado. Uma hora tinha que aprender. Aprender. A palavra ecoou como uma sentença. E tem mais, minha mãe disse, inclinando-se para frente. Henrique está com um roxo no braço por sua causa. Ele disse que você o empurrou. Aquilo era tão absurdo que eu ri. Simplesmente ri. E ver meu riso fez os quatro olharem para mim como se eu tivesse perdido a sanidade. Vocês, não têm vergonha? Perguntei, a voz baixa, mas firme. Nenhuma? Fale direito, meu pai ralhou. Você está sendo ingrata. Ingrata. A velha palavra. A arma favorita deles. Ingrata por quê? Perguntei. Por não aceitar ser agredida? Por não me curvar para agradar vocês? Porque somos sua família, Carolina respondeu, lenta, como se estivesse me explicando algo óbvio demais. E foi exatamente ali, naquele instante, que algo me atingiu com muita clareza: eu não devia mais nada àquela gente. Me levantei devagar, sem pressa. Terminaram? Perguntei. Como você ousa falar assim? Minha mãe disse, ofendida.
Você desrespeitou toda a família naquele restaurante. Queríamos resolver isso em paz, mas se continuar assim, em paz? Interrompi. Vocês chamam aquilo de paz? Meu pai se aproximou, dedo apontado para o meu rosto. Você não vai falar assim com a sua mãe. Eu afastei o dedo dele com um movimento leve, mas firme. Nunca mais chegue perto de mim desse jeito, avisei. Nunca mais. Henrique bufou no sofá. Ridícula. Tá bancando a valentona agora? Carolina riu. Meu pai ficou vermelho. Minha mãe, muda. Isso tudo porque eu sujei sua camisa, Henrique? Perguntei. É por isso que você perdeu a cabeça? Por isso que me puxou pelos cabelos? Ele levantou-se e, pela primeira vez, vi algo diferente em seu olhar, receio. Uma fração de segundo, mas estava lá. Eu fiz o que qualquer homem faria, e ele respondeu. Você me provocou. Provocar. A palavra usada por covardes. Entendi, sussurrei. Então vocês realmente acham que eu mereci? Não só achamos, Carolina disse, levantando-se também, como queremos que você saiba disso. Talvez assim você aprenda a não estragar mais momentos importantes da nossa família. Eu a encarei, e pela primeira vez na vida, senti pena. Pena de alguém tão vazia, tão moldada pelos valores podres dos meus pais. Vocês não têm ideia do que começaram naquela noite, e eu disse. Ameaçando agora? Meu pai questionou. Não, respondi. Apenas dizendo a verdade. Peguei minha bolsa. Já estava de saída quando ouvi a voz autoindulgente de Henrique. Você sempre fez tudo errado. E você sabe disso. Eu me virei lentamente. Sabe o que eu sei, Henrique? Perguntei, com um sorriso calmo, que pareceu confundi-lo. Que nada fica escondido para sempre. E saí, deixando para trás 4 rostos perplexos, e uma certeza silenciosa, a partir daquele dia, tudo mudaria. Não porque eu planejava fazer algo contra eles. Mas porque, pela primeira vez, eu deixaria que minhas escolhas afetassem seus privilégios. Eles não sabiam, mas a vida deles estava prestes a virar de cabeça para baixo, e sem que eu precisasse tocar um dedo neles. Depois daquela reunião absurda na casa dos meus pais, uma espécie de calma tomou conta de mim. Não era paz, era foco. Era como se, finalmente, eu tivesse tirado uma venda que usei a vida inteira. E ver o mundo sem aquela névoa me permitiu enxergar algo essencial. Aquela família sempre viveu sustentada por aparências. E aparências, quando tocadas, racham. Voltei para meu apartamento com a sensação de que uma porta havia se fechado para sempre, e que outra, muito maior, estava prestes a se abrir. Naquela noite, enquanto fazia meu jantar simples de costume, vi meu celular vibrar com uma mensagem inesperada. Era de Clara, uma conhecida da faculdade, agora colega de trabalho da minha irmã Carolina em um escritório de arquitetura famoso da cidade. Eu hesitei por um instante, não éramos próximas, mas abri a mensagem. Oi, desculpa te mandar isso, mas achei que você precisava saber. A mensagem veio acompanhada de um print. Meu coração acelerou. No print, Carolina estava em uma sala luxuosa, cheia de colegas, contando uma história, a minha história. E mentindo descaradamente. Ela dizia que eu sempre fui problemática, que eu inventei drama no restaurante, que Henrique só a segurou porque ela ia cair, e que meus pais estavam preocupados comigo porque eu tinha crises e surtos desde a adolescência. Meu estômago queimou. Era uma sensação amarga, familiar, mas diferente agora, porque daquela vez eu não estava indefesa. Eu não estava calada. Eu não estava presa à necessidade de agradá-los. Ela está espalhando isso no trabalho, Clara escreveu. E Henrique está reforçando a história entre os amigos dele. Aparentemente, seus pais também já contaram para alguns conhecidos. Você sabe como cidade pequena é, tudo se espalha rápido. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Carolina sempre fez isso. Inventava histórias, distorcia fatos, criava versões em que ela era a estrela e eu, o peso morto.
A diferença é que, agora, essa mentira estava indo além das fofocas de família. Agora, ela estava virando narrativa pública, e eu não deixaria isso acontecer. Enviei uma mensagem de volta: obrigada por me avisar. Você não faz ideia do quanto isso significa. Clara respondeu quase imediatamente: e tem mais. O escritório foi contratado para um projeto grande por causa de uma indicação que você fez no passado. Carolina disse que foi ela quem conseguiu. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas isso está errado. Meu corpo ficou gelado. Aquele contrato tinha sido crucial, e eu havia conseguido por meio de um contato meu, antigo professor que admirava meu esforço. Eu nunca pedi reconhecimento por isso, mas ouvir que Carolina estava usando aquilo como troféu, foi um golpe. E então, pela primeira vez, uma pergunta surgiu em minha mente: será que minha ausência, minha real ausência, afetaria mais do que minha presença sempre afetou? Decidi descobrir. Nos dias seguintes, parei de ser o recurso silencioso da família. Minha mãe me ligou pedindo ajuda para resolver um problema no banco. Não atendi. Meu pai pediu que eu revisasse uma documentação da pequena loja da família, como sempre fiz, deixei no modo silencioso. Carolina me mandou uma mensagem curta, exigindo que eu fosse noiva dela experimentar vestidos, porque não queria andar sozinha, deixei no vácuo. E pela primeira vez, senti algo inédito: o mundo continuaria girando, mas o deles começaria a falhar sem mim. 3 dias depois, recebi outro print de Clara. Carolina tinha cometido um erro grosseiro no projeto do escritório, um erro que eu sempre revisava para ela desde a faculdade. Aquilo teria sido evitado se ela tivesse alguém para segurar sua mão, como sempre fiz. Mas eu não estava mais lá. Ela está desesperada, Clara escreveu. O cliente ficou furioso. O escritório está falando em substituí-la. Senti uma pontada de surpresa. Não por pena, mas por perceber o óbvio: Carolina não era boa sozinha. Ela nunca foi. Ela só brilhava porque sempre havia alguém para corrigir seus deslizes carregados de privilégio. E agora, sem mim, sem o meu apoio invisível, tudo começou a desmoronar. No fim daquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei. Atendi. Alô? Silêncio por um segundo. Depois, uma voz masculina, irritada, que eu reconheceria em qualquer lugar. Henrique. O que você acha que está fazendo? Ele perguntou, com um tom entre ameaça e descontrole. Não estou fazendo nada, respondi, calma. Só vivendo minha vida. Não vem bancar a santa comigo, ele rosnou. Carolina está surtando. Você sumiu, ninguém consegue falar com você. Ela acha que você está planejando alguma coisa. Sorri sem que ele pudesse ver. Talvez vocês estejam com medo da própria consciência, respondi. Olha aqui, ele começou, mas eu interrompi. Henrique, você perdeu o direito de falar comigo no dia em que pôs as mãos em mim. Qualquer coisa que você disser a partir de agora, eu vou gravar. Silêncio. Silêncio de verdade agora. Aquele silêncio carregado de medo, o medo dele. Isso é ameaça? Ele sussurrou. Não. É aviso. E desliguei. Fiquei parada na sala, sentindo o peso daquele momento. Uma adrenalina tranquila percorreu meu corpo, como se algo muito maior estivesse sendo construído em silêncio, não pela força, mas pela ausência. Aquilo não era vingança. Era consequência. Carolina sem mim tropeçava. Meus pais sem mim se perdiam. Henrique sem meu silêncio não sabia como seguir adiante. E eu, sem eles, respirava pela primeira vez. Mas eu não fazia ideia de que, nos dias seguintes, algo muito maior e muito mais revelador estava prestes a acontecer, algo que mostraria exatamente quem eles eram quando ninguém estava olhando. Algo que eu jamais poderia ter previsto. 2 dias após a ligação de Henrique, acordei com o celular vibrando insistentemente. Várias notificações. Mensagens de Clara. Mensagens de colegas antigos. Até mensagens de números desconhecidos. Meu coração disparou no peito.
Abri a primeira mensagem e senti o estômago gelar. Era um vídeo. E no vídeo, Carolina estava no estacionamento do prédio onde trabalhava, já aos prantos. Não era um choro discreto ou calculado, daqueles que ela sempre usava para manipular nossos pais. Era um choro cru, descontrolado, desesperado. Ela gritava com o próprio chefe, que tentava acalmá-la. Segundo as mensagens, ela havia sido afastada temporariamente, após outro erro grave no projeto, um erro que teve repercussão interna e externa. A diretoria estava investigando a conduta dela, e a possibilidade de uma demissão definitiva era real. Mas não foi isso que me chocou. O vídeo mostrava, ao fundo, Henrique saindo de dentro do carro dela e gritando: "Isso é culpa sua, Carolina. Você que destruiu isso." Ele dava murros na porta do carro, completamente fora de si. E então, o detalhe que me fez levar a mão à boca, ele a empurrou, com força, contra o capô. Um empurrão seco, violento, que ecoou pelo vídeo. Carolina caiu de joelhos. As pessoas no estacionamento olharam, mas ninguém interveio. Alguns chamaram a segurança. Outros apenas filmaram. E Henrique, percebendo que estava sendo gravado, entrou no carro de um amigo e desapareceu. Senti o ar me faltar. A ironia dolorosa me acertou como um tiro. Carolina estava experimentando, pela primeira vez na vida, a sensação de ser tratada como nada. De ser diminuída. De ser empurrada. De ser eu. Suspendi o celular e respirei fundo, tentando processar a avalanche de mensagens. Clara me enviou outra, mais detalhada. Ele surtou. Descobrimos que ele estava usando o nome da Carolina para fechar negócios paralelos. A diretoria descobriu. Foi isso que começou tudo. Henrique, usando Carolina? Sim. O mesmo homem que minha família havia enfiado goela abaixo na minha vida, como o genro perfeito, estava destruindo minha irmã com a mesma intensidade que destruiu a mim naquele restaurante. Mas a diferença era, Carolina não tinha estrutura emocional. Ela não sabia sobreviver sem aplausos. Ela nunca foi contrariada. Ela nunca enfrentou as próprias consequências. E agora elas haviam chegado. Meus pais, claro, surtaram imediatamente. Minha mãe me enviou 17 mensagens. Sem exagero. O que você soube sobre isso? Você pode vir aqui? Carolina está arrasada, a família precisa se unir, seja madura. Mariana, eu ri. Talvez pela primeira vez na vida, ri diante de uma mensagem da minha mãe. Unir? Madura? Depois de tudo que fizeram? Não respondi. Meu pai tentou ligar. Deixei tocar. Depois mandou um áudio: Mariana, sua irmã está passando por um momento difícil. A gente precisa pensar no bem-estar dela. É hora de apoiar. Outro áudio: e eu não sei o que você andou fazendo, mas você desapareceu e desde então tudo deu errado por aqui. Volte. Pare com esse drama. A arrogância. A ausência de autocrítica. A expectativa absurda de que eu era a cola invisível que sustentava aquela estrutura podre. Eu não respondi nada. Tomei um banho demorado, preparei meu café e sentei no sofá. Olhei para o vídeo novamente. Observei minha irmã ser empurrada pelo homem que ela tanto defendia. Pelo homem que puxou meu cabelo. Pelo homem que minha família celebrou enquanto eu estava fragilizada diante deles. E senti algo inesperado. Não era vingança. Não era satisfação. Era lucidez. A realidade estava finalmente mostrando a eles quem eram, sem que eu precisasse mover um dedo. Na tarde daquele mesmo dia, Clara me mandou outra mensagem: Henrique sumiu. Está sendo investigado. Parece que usou o nome da Carolina para desviar dinheiro de um projeto. O escritório está desesperado. Desvio. Golpe. Fraude. Uma peça brilhante do quebra-cabeça se encaixou. Henrique nunca quis a Carolina. Quis o sobrenome. Os contatos. A influência dos meus pais. A falsa aparência de família estruturada.
E, quando tudo perdeu valor, ele simplesmente largou. À noite, recebi outra mensagem, dessa vez de um número que me gelou. Era a Carolina. A mensagem tinha apenas 3 palavras: "Você venceu, né?" Eu não sabia se ria, se ignorava ou se respondia. Senti uma pontada de empatia, a última resquício da irmã que um dia pensei ter. Mas logo me lembrei do restaurante. Das risadas. Da humilhação. Das vezes em que precisei limpar os estragos dela sem receber um único agradecimento. Digitei devagar: "Eu não estou vencendo nada. Só não estou mais perdendo." Ela visualizou. Não respondeu. Naquela noite, antes de dormir, recebi mais uma notificação. Um vídeo novo. Henrique, sendo levado pela polícia. Ele estava sendo preso por fraude e apropriação indébita. Eu deitei pela primeira vez desde o restaurante e senti algo que me acompanharia para sempre. A vida tem uma forma muito particular de revelar verdades. E a verdade, finalmente, estava vindo à tona. Mas eu não imaginava que no dia seguinte meus pais bateriam na minha porta, e que uma decisão irrevogável mudaria e encerraria definitivamente o que restava daquela família. Eu estava preparando meu almoço quando ouvi as batidas na porta. 3 batidas secas, urgentes, conhecidas demais para serem confundidas. Travei. Respirei fundo. Olhei pelo olho mágico. Meus pais. Meu pai com o rosto carregado, tenso, como se estivesse culpando o mundo inteiro por algo que só ele e Carolina tinham construído. Minha mãe com a bolsa apertada contra o peito, os olhos inchados, não pelo arrependimento, mas pelo caos que finalmente havia batido à porta deles. Eu poderia simplesmente não abrir. Mas eu queria olhar nos olhos deles. Queria ver de perto a queda da máscara. Abri lentamente. "Mariana", minha mãe começou, com a voz embargada. "Precisamos conversar", meu pai completou, tentando manter a autoridade. Sempre a autoridade. Cruzei os braços, impedindo a entrada com o corpo. "Podem falar daqui mesmo." Eles se entreolharam, desconfortáveis. "Carolina", minha mãe engoliu em seco. "Carolina está arrasada. Está sem chão. O noivo foi preso. Ela perdeu o emprego. E ela precisa da família." "Ela sempre teve vocês", respondi calmamente. "Vocês escolheram ela a vida inteira." Meu pai franziu o senho. "Não é hora de rancor, Mariana. É hora de união. Somos uma família." Soltei uma risada curta, quase irônica. "Família? A mesma família que assistiu o noivo da sua filha puxar o cabelo da outra e achou normal? A mesma que riu quando eu fui humilhada? A mesma que disse: 'É isso aí, bom garoto'?" Meu pai endureceu a expressão. "Aquilo foi um exagero seu." "Você, exagero?" Interrompi. "Se eu não tivesse saído de lá naquela noite, você teria aplaudido se ele tivesse me derrubado no chão também." O silêncio pesado confirmou o que eu sempre soube. Minha mãe tentou dar um passo à frente. "Mariana, sua irmã está sofrendo. A vida dela está desmoronando. Ela precisa do nosso apoio." "Do nosso apoio?" perguntei, arqueando a sobrancelha. "Ou ela precisa de mais alguém para culpar além dela mesma?" Minha mãe ficou imóvel. Meu pai respirou fundo, irritado. "Não estamos aqui para brigar", ele disse secamente. "Estamos pedindo a você que seja razoável. Carolina está machucada. Você sabe como ela é sensível." Eu senti uma pontada de indignação tão profunda que quase ri novamente. Sensível. A mulher que riu enquanto eu era agredida. Sensível. "Pai", disse, olhando nos olhos dele, "eu passei anos acreditando que um dia vocês me viriam. Que eu era invisível por acidente. Hoje eu entendo que foi escolha. Vocês escolheram a Carolina. Escolheram o brilho dela, o conforto dela, a comodidade de ter alguém para exaltar enquanto eu carregava os pesos. Não vou carregar mais nada." Minha mãe começou a chorar. "E o que você quer que a gente faça?"
Ela perguntou, como se eu fosse a responsável por tudo o que estava acontecendo. Nada. Vocês vão fazer exatamente isso, nada. Cada um vai arcar com as próprias escolhas, assim como eu fiz. Meu pai apertou os lábios, tentando manter o controle. Então é isso? Você vai nos virar as costas? Você vai abandonar sua irmã no pior momento? Eu não estou virando as costas, respondi. Eu só parei de seguir vocês. Ele ficou sem resposta. Pela primeira vez na vida. Minha mãe enxugou as lágrimas. Carolina quer falar com você. Não tenho nada para dizer a ela, respondi. E sinceramente, nada que ela diga vai mudar o que aconteceu. Ela errou, Mariana, minha mãe insistiu. Não, lhe interrompi. Ela fez escolhas. Assim como vocês. E agora, todos estão lidando com as consequências. Meu pai suspirou pesado, derrotado pela realidade e pela própria arrogância. Você está sendo cruel. Não. Estou sendo justa, respondi com firmeza. Eles ficaram ali por alguns segundos, esperando que eu cedesse. Mas eu não era mais aquela garota que aceitava migalhas. Eu era a mulher que aprendeu que, para sobreviver, precisava fechar portas, não para sofrer, mas para nunca mais permitir que alguém entrasse só para destruir. Quando perceberam que eu não diria mais nada, meu pai virou as costas primeiro. Minha mãe hesitou, segurou meu braço, mas eu me afastei com gentileza. Cuida da Carolina, falei. Ela sempre foi prioridade para vocês. Continue sendo. Fechei a porta devagar. Do outro lado, ouvi passos afastando-se pelo corredor. Quando o silêncio voltou, sentei no sofá e fechei os olhos. Um peso imenso saiu dos meus ombros. Não era felicidade, nem triunfo. Era liberdade. Naquela noite, enquanto preparava meu jantar, recebi uma notificação no celular. Era Clara. Mariana, a polícia quer te ouvir sobre o caso do Henrique. Pode ajudar a fechar o processo. Ele tentou negociar delação, mas tem muita coisa suja envolvendo ele. Seu depoimento pode ajudar a evitar que ele saia cedo. Li a mensagem devagar. E pela primeira vez desde aquela noite no restaurante, sorri. Respondi apenas, claro. Estou pronta. Porque, assim como eu disse aos meus pais, ninguém mais colocaria a mão na minha cabeça sem consequências. E assim como a vida havia cobrado Carolina e meus pais, agora era a vez de Henrique. Mas desta vez, não por vingança. Era por justiça. A minha justiça. E pela primeira vez na vida, eu não tremia. Eu não hesitava. Eu não me diminuía. Eu era, finalmente, tudo aquilo que eles tentaram impedir que eu fosse, livre. Se essa história mexeu com você, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Aqui, todos os dias, você encontra histórias fortes, transformadoras, que nos fazem refletir sobre coragem, limites e amor próprio. E agora eu quero saber de você. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria coragem de romper com quem te machuca, mesmo que fosse a própria família? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu amo ler o que vocês pensam e isso ajuda a trazer ainda mais histórias para o canal. E aproveita para me contar também, de qual cidade você está assistindo? Escreve o nome da sua cidade porque eu vou passar nos comentários deixando um coração especial para você. E, por favor, compartilhe essa história com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem de força e libertação. Às vezes, uma história como essa abre os olhos de quem está passando por algo parecido. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.